vou poder começar? Pode começar. Porque Pode começar esse negócio. Tá no ar, o seu Bola na Rede, mas tá assim, o programa tá começando e tá. O Bauchita. Não tem jeito, como é que eu vou começar? O Jaime, que é um bobal, o homem tá assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele tá estarrecido. Ele virou e falou assim: olha, nem o Galvão nos tempos de cólera, bravo com a seleção. E o Bauchita aqui, papapá. Aí a Cris, o nosso João Santana, tá começando o Bauchita. E o Bauchita, papapá. Mas começou o seu Bola na Rede e a gente vai falar que hoje tem muito assunto, tem muita coisa. É o Cruzeiro que entra em campo amanhã, é dia do Atlético também. O Cruzeiro recebe o Mochocrona pela segunda rodada. Como é que é? Mochocrona. Eu quero ver depois você falar isso. Eu não. Pela segunda rodada da Sul-Americana. E tem também o bicho pegando em Venda Nova. Sub-20, confronto do Brasileiro, Atlético e Cruzeiro. Olha, vai ser um jogo interessantíssimo amanhã. A gente vai ter, inclusive, mais detalhes sobre esse jogo. E o Atlético se preparando para o jogo contra o Iquiques, também amanhã no Mineirão. E um detalhe, hein, galera? Tudo sem torcida, hoje e amanhã. E tem a seleção feminina que conseguiu uma vitória histórica para se comemorar ontem na Copa do Brasil e muito mais. Você pode acompanhar no nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e ainda na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 31 99680 2910. De cara, eu já vou te falar, ó, e fique ligado, porque semana que vem tem um presente para você participar do sorteio, que é top demais, você vai arrasar. Vem comigo que você vai se dar bem. Agora, nessa semana aqui, sexta-feira, vai ter o sorteio dessa camisa maravilhosa GG do 7 de setembro na luta contra o racismo. Olha só que lindo. Consciência negra todo dia. Então essa blusa é show, eu tenho e eu uso a minha. E eu já quero de cara emendar, Cruzeiro tem que ganhar. Não tem outro resultado na vida do Cruzeiro. A diretoria tem errado, tem falado demais, contratou mal. Gamarra, pelo amor de Deus, Gamarra, hein? Nossa. Não tinha um zagueiro menos pior para contratar, não? E aí vai o Cruzeiro. Pedrinho tá falando, eu acho que é legal, a transparência que ele dá, mostra a maneira que ele tá ali, não é uma maneira individualista, mas tem que talvez segurar um pouquinho mais até naquilo que fala, mas pelo menos ele está partilhando erros e acertos que fazem parte de um novo projeto, então dá para a gente entender, mas o Léo Jardim tem que ajudar, os jogadores têm que ajudar, e esses dias a gente falava aqui, o Pedrinho está falando, está cobrando, dizendo de contratação errada, a gente não tem mal que piorar no Cruzeiro não, se esses caras forem se afetar por isso, está lascado, porque até agora o que eles têm jogado é uma bolinha desse tamanho. Aí vai ficar abaladinho porque o Pedrinho falou, tem que virar e falar, Pedrinho, eu vou jogar daqui para frente para você amanhã vir falar, eu estava errado. Agora, um detalhe, essa aqui é de engolir. Nós estamos vivendo uma ditadura. Ditadura. Olha só que coisa absurda. A gente tem falado de uma matéria que teve da Piauí falando dos absurdos, dos valores, das loucuras que acontecem na CBF e nas federações, com valores exorbitantes. E aí a CBF, como tem parceria com a ESPN, o que fez? ESPN, dá uma suspensão aí para os jornalistas que falaram da gente, das federações, do nosso presidente Edinaldo. Dá um gancho nesses caras. Aí, o que a ESPN fez? Igual fizeram com Marcelo de Lima Henrique e o VAR. Para inglês ver, dar uma afastadinha, e aí eles foram afastados, está aqui. A ESPN afastou jornalistas que participaram do Linha de Passe de segunda-feira pelas denúncias da revista Piauí. A CBF procurou a ESPN exigindo providências. Dimas Coped, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo, Vitor Briner e o William Tavares foram afastados. Por pouco tempo, mas foram. É um absurdo, revoltante, ditadura. Estava falando algo que, inclusive, o Ministério Público tem que ir para cima da CBF e até de federações. Agora, daqui a pouco vão ligar. Padre Samuel, tira o Júnior aí que ele está falando demais. Gente, isso é um absurdo. Vivemos numa democracia. Então, a CBF tem que pegar
e parar de fazer essa farra do boi, tá? E falando, não é porque é em farra do boi, não, mas é falando de quem chegou, falando demais hoje. Bauxita, seja muito bem-vindo. Fala, Brasil. Alegria ter você, inclusive. Para quem não sabe, Bauxita participou de uma das duplas mais famosas da história do Brasil. Quem não sabe, Amado Batista e Amado Bauxita. Os amados. Aê! Que é isso? Tá dando dinheiro essa dupla, deixa eu você falar reclama, uma coisa. né? Eu concordo com você. Absurdo esse negócio da CBF. Nossa, absurdo, assim, repugnante. Mas isso é um reflexo do que a gente vive hoje. É exatamente isso que a gente vive e o futebol não seria diferente. Futebol, eu vou te falar, nos meus... esquece essa, não vou falar a minha idade aqui não, mas quem quiser procure aí na internet, eu sou antigo, eu não sou velho, mas eu falo o seguinte, eu já desisti. Futebol brasileiro, eu já desisti. Primeiro, você está sendo muito pessimista. Não, eu entendo que é necessário ser o otimista, eu sou muito otimista, e às vezes é necessário ser pessimista. Né? Porque se você entende, o otimista ele fez o avião, o pessimista fez o paraquedas. Então os dois são necessários. Então eu acho que a gente tem que entender que o futebol brasileiro hoje, na gestão do seu... Como é que chama esse cara? Edinaldo Rodrigues. Né? É um reflexo do que é a figura do presidente, com todo o respeito. Não vai para frente, não. E agora, ele que é o mais equilibrado dessa bancada hoje. Serenidade. É pena que a gente não pode rodar aqui o BG do Pantanal. Tá aqui, Eduardo Guerra, o velho do Rio, irmão mais novo do Beto Guerra. Fala o que você quiser. Ô, Júnior, Bauxita, beleza? Jaime. Fala, Guerra. Cara, vamos lá, sou irmão do Beto, né? Vamos lá. Isso, cara, é um absurdo, é uma vergonha, mas assim, o YouTube tá aberto também para isso. São pessoas, são jornalistas gigantes que têm opiniões fortes e boas e fazem um bom trabalho. Vão para o YouTube, cresçam lá. Não dependam dessas empresas, não dependam da boa vontade da CBF, da ESPN. Façam a sua vida, entendeu? O YouTube é democrático e é bom para isso. Quando vocês forem limados de falar a verdade, vão para o YouTube, abre o seu canal. É muito melhor e você não vai ter quem faça isso com vocês. E olha, conhece muito de YouTube. E a você, Jaime Júnior Inter! Abraço, Júnior, os colegas de bancada, todos que nos acompanham. Olha, se essa notícia de fato estiver correta, é lamentável porque eu sempre tive na ESPN uma das emissoras assim, mais confiáveis do Brasil. Sempre fez um jornalismo, eu gosto do lema deles, né? Informação é o nosso esporte. Se de fato o que está sendo noticiado estiver correto, é lamentável e afeta, assim, no coração da credibilidade de uma empresa tão importante do nosso país. E coisa que a CBF, para mim, não tem. Vamos agora para a alegria do Bauxita e de você, torcedor do Cruzeiro, falar do Cruzeiro que recebe o Mocho Corona no Mineirão, sem público, portões fechados pela segunda rodada da Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo e o time equatoriano venceu. Então, tem que vencer, não pode ter outro resultado. Outro resultado já pode embolar. A gente tem que pensar que quem classifica em primeiro tem vida boa. Já o segundo lugar vai receber depois a turma da Liberta. Só a vitória interessa para você. É goleada hoje? Não acredito nisso, não. Pelo futebolzinho que o Cruzeiro está jogando, não acredito. O time ainda não deu aquela liga. Eu acho que o Jardim teve muito trabalho aí nesse longo período, mas infelizmente ele não conseguiu dar um ritmo. Eu acho que o Cruzeiro não tem um time base, né? Você colocar um meio de campo, principalmente, que não está rendendo. A gente tem ali o melhor jogador do Cruzeiro, Matheus Henrique, é o único que joga, que carrega o piano do Cruzeiro. O Romero não vem atuando bem. O Wallace nem se fala. Não tem né? ninguém que está atuando bem. Nem ali. Se fala de Wallace, esses caras, né? Não sei, talvez. Aí, cara, eu fico torcendo para a recuperação de um Japa, de um garoto da base. Porque, por exemplo, cara, você falou Gamarra. Cara, o Gamarra, com todo o respeito, isso é um erro da diretoria. Por quê? Cara, tinha o Pedrão, liberou o Pedrão. Tem um menino lá, o Bruno Alves, né? Que é da base. Por que não dá uma oportunidade para esses meninos da base?
cara, que a base do Cruzeiro sempre foi uma base promissora, que revela. Então, quer dizer, eu fico vendo e isso passa muito pelo Pelaipe e pelo Matos, né? Os dois estão devendo, não adianta, Matos, com todo respeito a você, meu querido, esse negócio de ficar falando em internet, cara, isso não resolve não, tá bom? E ó, o time que tende a jogar, ser utilizado hoje, é o mesmo contra aquele que atuou contra o Mirassol, com 2 mudanças. Jonathan no lugar do Gamarra, Aleluia. O torcedor do Cruzeiro tá assim, e Romero no lugar de Wallace. Está aqui Cássio William, Fabrício Bruno, Gamarra, Kaique, Wallace, Matheus Henrique, Dudu, Wanderson, Caio Jorge, Tira o Gamarra aí, o né? Gabi. Aqui tem que só fazer a troca. E aí é o seguinte, eu acho que esses 4 homens aqui ficam um pouquinho complicado quando a gente olha e aí fica um Cruzeiro extremamente ofensivo, porque hoje, no momento, Eduardo, que você está reconquistando a confiança, não dá para você ir tão de peito aberto. Agora, para você, Eduardo, a torcida vai fazer falta, independentemente do time que jogar ou não? Cara, sempre faz. A torcida sempre vai fazer falta. Eles apoiam o Cruzeiro tem muito tempo. Eu acho que se o torcedor não abraçasse tanto a causa do Cruzeiro nesses últimos anos aí, a situação poderia estar muito pior. O Alexandre Matos já fez um trabalho pífio no Vasco, depois veio para o Cruzeiro, total confiança do Pedrinho, mas fez contratações muito polêmicas que ainda não renderam. O Cruzeiro colocou um caminhão de dinheiro. Acho que o menor culpado é o técnico. Ele ficar com cara de paisagem mas no banco. tem sua parcela. Dele. Mas eu acho que cada dia é um time, muito bom ofensivo, treinador, muito fechado. Acho que é um bom treinador. Acho que tem que ter muita paciência, porque o elenco que ele recebeu não é fácil. E ele ainda não teve uma janela para tentar consertar isso. Mas o Cruzeiro, eu acho que hoje vai ganhar fácil. O Eduardo está otimista. Agora, Jaime Júnior, o Pedrinho falou que para consertar a situação, talvez seja necessário fazer mais um aporte para contratar e fazer as devidas correções naquelas posições que você ainda está carente, apesar de numericamente estar cheia, de forma produtiva e funcional não tem. Tem que investir? O Pedrinho, eu vi a entrevista dele para o jornal O Tempo e ele já está entendendo como é que é o futebol, né? Ele botou muito dinheiro, não deu certo, pressão da torcida, da imprensa para contratar mais. É assim o futebol. E para a gente saber um pouquinho mais como joga o Moto Short Runner, a gente vai pegar e ouvir. Seu Joel gosta desse aí. Moto Short Runner, a gente vai ouvir o Bruno Garcês, especialista no futebol sul-americano, falando para a gente como joga o adversário do Cruzeiro. Vamos ouvir. O time treinado pelo experiente Ever Hugo Almeida, rodado técnico e ex-goleiro do Olímpia, que estava no El Nacional e subiu Los Criollos em 2023, faz o simples, jogando com uma linha de 3 zagueiros e abusando dos alas para romper as linhas e chegar na frente. Aí ele tem Ángel Gracia, muito bom jogador pela esquerda, e Pedro Perlaça, veterano já, e outros jogadores rodados e com muita força física, como o goleiro Formento, o bom zagueiro Luiz Aquim, Reni Sinistierra, o cabeludinho Tapieiro e o atacante boliviano Bruno Miranda, time que ainda não defende como deveria para competir com times de fora, mas tem um ataque rápido e forte, mas é pouco. Contratou jogadores que não estavam sendo aproveitados em grandes times da Bolívia, Colômbia e Equador. E como está armando esse time Hugo Almeida? Num 3-4-2-1 ou num 5-3-2, usando os alas para dar amplitude e jogar bastante pelos corredores. Use e abusa do seu melhor jogador, Ángel Gracia, pelo lado esquerdo. Bons cruzamentos. Time que ataca com velocidade, onde se sente melhor e vai usar Peniche e Sinisterra para isso, mas a defesa é fraca. Se ficar no mano a mano e toma muita bola nas costas, precisa se ajustar, sem contar a bola parada. O time ainda não deu liga em 2025, o time vem feliz de jogar no Brasil, já tá de bom tamanho, o resto é lucro. Na Liga Pro de 2025 vem na 9ª posição em 6 jogos com 8 pontos e na Sul-Americana venceu por 3-2 no seu jogo de estreia. Bom, Chita! Ai. E aí? Preocupa? Não preocupa? Tem que ganhar. Tava falando... É rápido agora que nós estamos com o intervalo aqui. Eu tava falando com o Guerra aqui que ele falou assim, o time é muito ruim. Eu falei assim, cara, o problema é que o Cruzeiro consegue ser pior do que o time que vai jogar contra o Cruzeiro. Então vamos lá, pra você, ganha de quanto? Cara, se ganhar de 1-0 eu tô feliz. Eduardo, você tá mais otimista. 3-0 pro Cruzeiro. Tomou meu placar. Eu vou até fazer diferente de você, 3-1 Cruzeiro. Jaime? 1-0. 1-0. Então tá bom. Aí você, torcedor do Cruzeiro, está confiante, acredita na vitória do Cruzeiro, gostou dessa escalação, Jonathan jogando, Romero também, mande sua mensagem, 99680-2910. A gente vai para o intervalo rapidinho. Eu quero ler aqui a sua mensagem, o seu WhatsApp.
Daqui a pouco a gente está de volta e eu vou ficar ouvindo aqui o Bauchita falando. Bicho tá pegando aqui no intervalo, tá uma discussão até agora com relação ao jogo do Cruzeiro e Inter. Pegou, não pegou, foi falta, não foi, teve carga, não teve carga. Ô, gente, esses homens aqui estão indóceis hoje, tá cada um mais tenso que o outro. O povo se trouxer uma bola aqui, eles mordem a bola. E a gente está de volta com o seu Bola na Rede. De cara a gente vai para as mensagens dos Telespects. Ó o Wagner aí, boa tarde, Matheus Pereira vai jogar hoje, é o Wagner de Rondônia. Que legal, Wagner, ele deve estar começando no banco, tá? Grande abraço para você. Eu quero ganhar a camisa Yolanda Caeté, terra querida Caeté. Um abraço, Yolanda, boa sorte. Júnior, boa tarde, tudo tranquilo. João do Chiquito Cruzeiro, os jogadores têm que ficar de bronca com o salário monstro que eles recebem para não jogar nada. João Gualberto. Seu João, valeu demais. Obrigado pela sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens. Agora a gente vai falar do Atlético que vai jogar também contra o Deportes Iquiques pela Sul-Americana, jogo também de amanhã, portão fechado, devido àquela punição do uso de sinalizadores pela Libertadores, naquele jogo contra o River Plate no ano passado. O Galo até tentou entrar com um recurso para poder ter público, mas foi negado pelo Tribunal Arbitral do Esporte. Além desse jogo contra o Iquiques, o Galo terá que jogar com portões fechados outra partida da Sul-Americana contra o Caracas, dia 15 de maio, jogo que deverá ser na Arena MRV. Jaime Júnior, eu acho que ainda bem que foi negado o recurso, sabe por quê? Nessa fase está de boa. Imagina se a punição é mantida lá na frente num outro momento que você está numa decisão. E aí? É verdade. Melhor agora que o grupo é tranquilo. Esse é o grupo pro Atlético. Nesses 3 jogos que fará em casa, são adversários para golear nos 3. Esse time do Iquiques, ele fez 6 jogos até agora no seu campeonato. Não ganhou nenhuma, empatou uma, perdeu 5, só fez 4 gols, tomou 16. Hoje, eu penso o seguinte, o jogo de amanhã é para encher o balaio. Olha, inclusive, Bruno Garcês, você perdeu o lugar, porque o Jaime aqui falou tudo, destrinchou, brincadeira. Bruno Garcês, obrigado, você conhece demais. E um coração gigante está participando aqui com a gente. Eduardo Guerra, como está o otimismo? E aqui, é sofrido não poder ir, né? Nossa, cara, eu fui ano passado num jogo na Arena MRV sem torcida. Vou falar que a palavra é deprimente. É deprimente. Eu não vou no jogo, porque, juro pra você, eu acho deprimente. Ontem eu não consegui assistir o jogo do River Plate na televisão. Aquele estádio maravilhoso onde eu fui na final da Libertadores ano passado, sem nenhum torcedor. É deprimente. Aí se a punição é correta ou não, não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou muito confiante que o Atlético hoje ganha, vai jogar com força máxima, o Cuca não vai poupar ninguém. Talvez tenha uma mudança ou outra, mas eu estou confiante aí em 3-0 pro Galo. Hoje vai abrir a porteira e acabar com a Mandinga. Amanhã, desculpa. Só estava esperando você acabar de falar para dizer que era amanhã. O Bauchita está fazendo tanta raiva hoje que o Eduardo já está trazendo o jogo. Eu estou ansioso. Quero jogo. Aí, eu vou contar uma historinha para vocês, que essa foi até meio constrangedora. Há muitos anos, isso deve ter, sei lá, mais de 15 anos, teve um jogo que o Atlético teve que jogar no Independência de portões fechados. E eu estava nesse jogo fazendo, eu lembro que o Emerson Romano também estava comentando, não, ele estava na reportagem, e aí o que aconteceu? Não sei como, um cara colocou umas caixas de som, mas um negócio parecia que era som ambiente no talo na arena. Então, e colocou na época na Itatiaia, tudo que você falava, os jogadores ouviam, olhavam, o técnico ouvia, então na hora que você fazia uma crítica ao jogador, e o Romano falava, às vezes soltava algum comentário engraçado, os jogadores riam, e não tinha mais barulho nenhum, era só o jogo. Então, assim, é um negócio muito estranho, é muito diferente. Nessa hora, Bauchita, o torcedor, ele marca a presença porque ele enche, estimula, mas um detalhe, Pedrinho falou de contratar, mas o Cuca tem batido nessa tecla, a necessidade de reforços. Você enxerga essa necessidade também para o Atlético? Eu vejo, por exemplo, primeiro volante é uma posição muito importante do Atlético. Fala-se muito do 10, mas eu entendo que você ter um primeiro volante, nesse momento, podem ter outras contratações, eu vejo como mais importante e que venham outras também. Não, eu falei no programa passado que o Atlético precisa de 3 jogadores. Ele precisa de um 10, porque achar que o Scarpa vai ser esse 10 aí, não, o Scarpa não é esse 10. Até para ter uma melhor
mobilidade do Scarpa, porque ele movimenta muito, então eu acho que o Atlético precisa de um camisa 10, clássico, um clássico. Concordo com você, de um volante ali, um cão de guarda que precisa, que não é, nem os dois que estão lá não são, né? E precisa de um substituto, porque vendeu o Daverson. Não tem um centroavante clássico, aquele centroavante que vai ficar lá na área, que vai cabecear, um bom cabeceio, né? Aquele rompedor. O Atlético não tem esse talvez na base, não sei, mas hoje no elenco assim eu não vejo. Acho que esses três contratações aí, o Atlético briga por coisas grandes. Nesse último jogo contra o São Paulo, não sei se você prestou atenção na mesma coisa, teve um momento do jogo que eu estava querendo que entrasse um centroavante no jogo. E o Cuca não botou o João Marcelo. Quando ele bota o Igor Gomes, eu parei e pensei, poxa, o Galo. Eu achei que dava para esperar até o meio do ano para trazer o centroavante. Mas nesse jogo, que eu estava querendo entrar do centroavante, o Cuca optou por entrar com o Igor Gomes, ele me passou a impressão, não é uma certeza, não é uma convicção porque eu conversei com alguém do Atlético, não é, mas me passou a impressão de que, sabe, se ele tivesse o Daverson, ele tinha botado. E olha só, em entrevista ao Sports Market, o CEO do clube, o Bruno Musi, falou sobre a necessidade de se fazer caixa e vender atletas na próxima janela. Vamos ver aqui um pouquinho na tela aqui o que foi falado por ele. Está aqui o Bruno Musi. Temos um ano de 2025 desafiador na segunda janela e no fim do ano precisamos fazer movimentos, vendas para a conta fechar. Queremos chegar com a conta zerada, aquilo que comprei, aquilo que vendi, tem que ser zerado. Com isso, teremos o operacional e a conta de investimentos equilibrados. Desde a entrada da família Menin, o Galo investiu muito na compra de atletas e vendeu pouco. Em 2019, não tínhamos elenco praticamente. Quando fomos eliminados pelo Afogados, naquela Copa do Brasil, o nosso elenco estava muito fraco. Eles entraram e fizeram muitos investimentos. A gente vai falar mais do que ele disse daqui a pouquinho. Eduardo. Vendeu, até teve venda, mas só que com a venda houve contratação. Paulinho gerou uma grana boa, mas você contratou. E entrou na contabilidade do ano passado, Sim. Paulinho. Não, mas é um exemplo de uma ano, venda que né? quando poderia Agora, pegar, você teve que investir. Alisson entrou na contabilidade desse ano. Cara, o Bruno Musi é um sensacional CEO, mas quando ele fala de finanças, juro, eu não entendo quase nada. Ele explica e não fica claro. O Atlético esse ano vendeu mais do que comprou. Isso é muito claro, ainda mais com a venda do Alisson. E eles dizem que o Atlético ainda tem que fazer caixa que está negativo. Não está. Eu acho que tem que ter responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal, responsabilidade com salários, tudo eu concordo. Mas que essa conta do Atlético nunca fecha, nunca fecha. Vamos acompanhar mais do que ele falou. Ele falou uma coisa, juro, na verdade, juros, com Selic a 14,25 e no meio do ano podendo bater em 15%, e as dívidas do Atlético, muitas delas atreladas à taxa de juros, a gente paga juros altíssimos da dívida de 1 bi. Rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro. Colocando o elenco em um patamar que contratações pontuais podem ser feitas, precisamos de uma nova trajetória que é vender mais do que comprar, ou vender melhor do que comprar. É o caso de vários clubes do Brasil, Palmeiras, Fluminense, Flamengo. Palmeiras não é base não, porque o Palmeiras gasta ali sem dó. Nem o Flamengo. O Furacão, precisamos fazer melhor. Tudo que investimos na compra de jogadores em 2025, precisamos vender. Precisamos controlar isso quanto antes. Nosso objetivo é fazer esse aporte de capital, novo investidor e nosso objetivo principal. Precisamos resolver isso para, de fato, sermos um clube saudável. Estamos no caminho, mas não chegamos lá ainda. Tá assim, Eduardo. Apesar de que você falou agora, mas me dá uma sensação de um pessimismo. Não, acho que isso aí começou lá com o Sérgio Coelho, quando ia virar a SAF, ele detonando o Atlético, até tem que vai quebrar, não sei o quê, aí virou SAF. E aí cada ano aparece mais dívida. Agora o Nicola apareceu com um bi 400, eles compraram, a dívida não acabou, eles resolveram pela não recuperação judicial. Cara, eles escolheram esse caminho que é mais difícil, é mais árduo, que o Jaime falou, são 100 milhões basicamente de juros por ano. Mas os maiores credores nossos são bancos, e os bancos não perdoam. Cara, assim, eu acho que o Atlético não tem desonestos ali, acho que são pessoas sérias, mas eles, assim, complicam muito de vez em quando, até explicar para o torcedor, para a gente, e parece que o Atlético não está saindo do caminho. Mas o trabalho, no fim, eu acho bem feito.
Amado Bauchita, irmão mais novo de Amado Batista. Me diz aí, dever não é bom não, né? Cara, eu particularmente quero que o Atlético continue devendo, inclusive muito, né? Assim, Para mim, né? inclusive para mim, né? Então, assim, eu, como torcedor, obviamente que eu quero que o Atlético não contrate ninguém, venda principalmente os principais jogadores e continue no marasmo. Mas, falando agora sério, né? Eu acho que o equilíbrio precisa, né? Precisa do equilíbrio, né? Da compra e de venda, mas aí ao mesmo tempo tem aquela coisa, se montaram um time competitivo, um time que vai brigar nas cabeças, que é o grande, né? O Atlético bateu na trave ano passado 2 vezes. Então, quer dizer, e esse ano eu não vejo assim, pode chegar a uma final de uma Sul-Americana, pode chegar numa final da Copa do Brasil novamente e tudo, mas eu não vejo esse elenco ainda naquela liga. Tem potencial? Tem, mas ainda não deu aquela liga, não. Agora, quando a gente está falando de dinheiro, você tem que chamar alguém para a roda que entende de dinheiro, que é empreendedor, que tem muitos imóveis, dinheiro aplicado, dólar, euro. Então eu chamo o Jaime Júnior, porque é o nosso empreendedor. Presta aí, Jaime. Eu tô esperando aqui, Presta aí, nosso empreendedor aqui, só de imóvel, que o Jaime tem uma cura. Esses dias ele pegou o celular, falei, que isso, Jaime? Isso aqui é de qual imobiliário? Não, isso aqui é minha casa na praia, aqui é no interior, aqui é perto da cachoeira, aqui é nos Estados Unidos. Então você entende, você pode falar. Vai pagar o almoço hoje. Eu digo para você o seguinte, o Atlético tinha um caminho para escolher quando os grandes investidores entraram no clube. E ele escolheu o caminho que é o mesmo, por exemplo, que o Cruzeiro escolheu, que é de tentar controlar a dívida e fazer os investimentos no time de futebol para ter time competitivo. E foi com isso que o Atlético foi campeão brasileiro de 2021. Realizou um grande sonho meu e de muitos atleticanos, que eu sou de 76, eu não vi o Galo ser campeão brasileiro em 71. Eu queria ver o Galo ser campeão brasileiro de novo. E eu vi graças a esse caminho escolhido. Outros caminhos existem. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, preferiram fazer times mais modestos, trabalhar na diminuição da dívida, equacionar melhor essa dívida para depois começar a fazer os investimentos. Hoje são times que têm dívidas menores, pagam menos juros e hoje tem investimento gigante que eles conseguiram fazer nas categorias de base. E pode olhar aí os campeonatos brasileiros e Copas do Brasil, Sub-17 e Sub-20, sempre com Flamengo e Palmeiras disputando os títulos, porque tem hoje os mais bem organizados trabalhos de base no Brasil. São caminhos diferentes e escolhidos. Entendo o caminho escolhido pela diretoria do Atlético, traz esse tipo de problema para a gente. Você paga juro demais, que é o que o Atlético hoje paga. Mas se não fosse esse caminho escolhido, o Atlético não teria sido campeão brasileiro em 2021, não teria ganhado a Copa do Brasil em 2021, chegado às 2 finais que chegamos no ano passado e com o time competitivo que hoje temos. Então, são escolhas e a gente tem que fazê-las. E agora eu quero sua opinião. Mande seu WhatsApp. A fala de Jaime Júnior é uma fala de quem tem muito dinheiro ou não? Mande o WhatsApp, 99680-2910. É importante a gente tirar a dúvida, porque para mim, só um cara com as finanças em dia fala desse jeito. Eu vou te falar, eu vou até pegar ali uma aulinha de aplicação, estou com 1.000 sobrando, vou lá. 99680-2910, mande a mensagem, daqui a pouco a gente está de volta. Esse aqui virou um programa agora de finanças. Foi a Cris, o Joel Santana. Veio até o Padre Samuel veio aqui para tomar umas dicas com o Jaime Júnior. Tem até fila ali, gente. Mas avisar vocês, tá? É só no final do programa e eu tô cobrando 10 de cada aula do Jaime Júnior sobre finanças. O Trump taxou você também? Você tá brincando a blusinha do Trump. Vou te contar, viu? E eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, de segunda a sexta, de 1 até as 2 horas, a gente vai levar para você um programa feito com muito carinho. Eu recebo agora com muito carinho as suas participações do Zap aqui. O Toninho, boa tarde, nos tempos contra algum time da Bolívia, Venezuela, etc. A gente se perguntava de quanto o Cruzeiro vai ganhar. Hoje mudou a pergunta. Será que vai ganhar? Boa pergunta, viu, Toninho? Abraço para você. Rafael Alves, estou desanimado com esse time do Cruzeiro. Só tem máscara e muita má vontade. Meu Deus! Ô, Rafael, adorei os dogs aqui na foto, viu? Também gosto muito. Luiz, eu quero ganhar a camisa Luiz de Sabará
Sabará é quase minha segunda terra, onde eu mais vou pedalar. Vou lá na Dei, na Dri, lá no Gaia, aí tomar aquele café. Eu queria fazer uma pergunta pro Bauchita rapidinho. Faça. Semana passada ele ficou bravo aqui porque o Nicola trouxe a informação de problemas que estariam, segundo o Nicola, acontecendo nos bastidores, porque o Matheus Pereira estaria com algumas regalias do Cruzeiro, notícia do Nicola, que foi trazida e debatida aqui semana passada. Eu fico vendo o Cruzeiro, bons jogadores tem o Cruzeiro. Falar que o Fabrício Bruno é ruim? Não é. Falar que Dudu é ruim jogador? Não é. Que o Gabigol não é um baita do artilheiro? Sabe? Não é. São bons jogadores que tem ali o Cruzeiro. Chegaram em má fase alguns deles, ok. Mas chegaram no meu Galo também jogadores em má fase e que o Galo conseguiu reverter a situação desses caras e jogaram muita bola no Galo. Tem muita história de vários jogadores assim no Atlético para contar. Agora, você não acha que está acontecendo alguma coisa mesmo de bastidores, não? Porque o time não é ruim assim, não. Jaime, eu acho que, assim, eu gostaria que não tivesse, né? Agora, a gente não sabe lá dentro e essa informação não sai para fora. Por mais que eu respeite a informação do Nicolas, eu acredito que... E aí a torcida já foi lá, né? Cobrar, torcedor, algumas organizadas fizeram reunião, cobraram dos jogadores mais empenho, né? Porque o que a gente fala aqui, o salário está em dia. Os caras ganham milhões. Para jogar esse futebolzinho, cara, né? Se a gente sabe que uma empresa séria, o cara não tem rendimento, o salário perde, ele perde um pouco do salário, né? São empresas profissionais que trabalham assim, dessa forma. Agora, no Cruzeiro, se tem regalias, se não tem regalias, bom, eu vou guardar minha boca para falar quando eu tiver certeza. Agora, uma coisa eu vou te dizer com certeza. Hoje tem Atlético e Cruzeiro. Você sabia disso? É verdade. Tem Atlético e Cruzeiro, o grande clássico do nosso futebol. Hoje pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galo é o mandante do jogo. Busca a segunda vitória na competição. Está em 12º lugar com 5 pontos. E o Cruzeiro ainda não perdeu. É líder com 10 pontos. O canal do YouTube de ambos os times vão transmitir o jogo. Para você, atleticano, você pode acompanhar na Galo TV. Para você, cruzeirense, você pode acompanhar na Cruzeiro TV. Está aqui, lá no Sesc, em Venda Nova, às 3 horas. E um detalhe, é portão fechado porque não foi liberado. O laudo para que o torcedor possa participar não foi emitido. Não sei se houve tempo hábil ou não. Então, com isso, não tem a presença do torcedor, mas pelo menos o jogo está sendo transmitido pelas mídias. É legal, né, Eduardo? Você já tem compromisso. 3 horas, pelo que eu te conheço, você vai parar tudo, pegar aquele suco legal, colocar do lado e acompanhar o jogo. Não, acompanhar, e eu vi o jogo do Atlético e Bahia, né, também, foi bem bacana. Hoje, 2 horas também, vai ter sorteio da Copa do Brasil. Vou estar ao vivo. 3 horas também. Vou estar ao vivo lá também. Mas é bacana mostrar o Sub-20. Eu não acho tão certo, hoje, eles colocarem esses meninos numa pressão tão grande por resultados, que às vezes até atrapalha um pouco na formação deles. Mas é importante esses campeonatos, para eles pegarem já também cancha, para poderem jogar no profissional. E a pergunta do Jaime Júnior me deu saudade do Léo Gomide aqui, viu? Puta, quase 2 minutos de pergunta. Vou te falar. É porque... Mas você sabe que isso aí... Quase que eu falei pra ele, faz a pergunta. Quase que eu dei um abraço com a Olha o Eduardo da canela aqui do Jaime. Mas você sabe que eu acho que isso virou muito, começou a acontecer nas coletivas pelo seguinte, você vê às vezes algumas pessoas que estão em rádios menores, ou às vezes do interior, é a chance de rodar a pergunta para todo mundo. Então hoje você não tem mais pergunta. Hoje você tem, não estou falando aqui não, é comentário, é igual o Arthur tá aqui, vai para frente, segue o TP e eu estou aqui falando. Então vamos lá, ontem tivemos apenas um jogo envolvendo brasileiros na Libertadores. O Botafogo recebeu o Carabobo da Venezuela e venceu por 2-0, os gols marcados no fim da partida com Patrick de Paula e Matheus Martins. Aí, ó, olha aí na tela os gols que... Ó, do Matheus Martins, o gol, ó, bateu bem, gostei, chutou bem. E o Botafogo que chegou no momento que eu fiquei preocupado. Falei, esse Botafogo do ano passado sumiu, mas tem hora que ele dá mostras que ele pode dar uma reerguida. O Botafogo de Carabobo não tem nada, né? Então foi lá e fez o dever de casa que tem que fazer, e é o que o Cruzeiro precisa fazer hoje. Tanto o Sub-20 quanto o time profissional. Eu assisti esse jogo ontem, Júnior. Vamos falar a verdade, o Botafogo ainda Você assistiu? Assisti ele. Muito aquém, né? Perdeu pouca peça, mas peças representativas. Tá muito mal. Esse time aí
O cara bobo é bem bobo mesmo e Botafogo custou. O gol foi aos 32 e aos 42 do segundo tempo. Botafogo tá bem não, no Super Mundial vai passar vergonha, tá? Olha, eu vou ler um zap aqui que eu recebi, eu não sou disso não, mas está aqui, o Eduardo Guerra falando, não deixa o Jaime mais falar não, que a pergunta dele foi muito longa. E pela Sul-Americana tivemos 3 jogos envolvendo os brasileiros. O Grêmio recebeu o Atlético Grau do Peru e venceu por 2-0. Esse Grêmio também um dia vence, o outro dia não vai bem, mas foi muito contestado o futebol do Grêmio. Cristian Oliveira e Arezzo marcaram os gols da equipe gaúcha. Olha aí o gol. O Arthur tá falando, olha o golaço, e foi mesmo, viu? Que belo gol. E aí a gente tem também gol do Vasco. Olha só, gol do Vasco, um belo gol. E aí, Corinthians também que empatou com a América de Cali da Colômbia, empatou em 1-1. Olha o gol aí, olha o gol, olha o gol. Ah, também com a ajuda do zagueirão ficou fácil, hein? Mateuzinho que fez o gol do Corinthians. E aí, galera, tá surpreendendo? Tem alguma coisa? Para mim, esse Grêmio que a torcida fica de bronca, cobra, tem muita coisa acontecendo lá. Pavon, eu lembrei até de vocês esses dias, que a gente tinha comentado do Pavon, a gente estava aqui, o nosso amigo jornalista lá do Sul falou, e o Pavon parece que falou coisa para a torcida, falou que o técnico era meio doido, são as notícias que correm, ou seja, o Grêmio não vive mar de tranquilidade não, mas tem alguma surpresa ou está dentro da normalidade? Na minha opinião, está tudo tranquilo. Os times da primeira fase sul-americana também são bem abaixo o nível, né? O Pavon, cara, ele me faz sentir saudade do Escudeiro. Então, assim, o que ele fala pra mim... Não, mas o Pavon, quando foi embora, ele tava bem. Eu até fui contra a saída dele. Nossa Senhora. O atleta tem saudade do Savarino, não tem não? O Savarino sim. Aí sim. Dá, né? Aí sim. Mas hoje em dia, eu acho que a Sul-Americana tá fluindo normal. Eu acho que tá indo no fluxo. Eu acho que o Cruzeiro ganha hoje, o Atlético ganhar. Não tem como esses times competir, não. O investimento é muito diferente. Não dá, não. E o Vasco também foi vaiado. Ou seja, Vasco e Grêmio, muita cobrança. E a gente olha, às vezes, para cá, pelo lado do Cruzeiro, o Atlético tem apresentado algo. Falta calibrar o pé. Mas, Jaime, é fácil para o jogador aceitar isso? Ele ganha, faz o papel dele e a gente, às vezes, fala, é preferível jogar mal e ganhar do que jogar bem e não ganhar. E, de repente, a torcida vai e cai de vaia. O futebol está com um torcedor muito exigente? Tá. A nossa própria torcida, ela está bem mais exigente, né? É uma torcida... O Calil dizia, né? Torcida mais chata, né? O Calil falava a respeito disso. Mas é porque o torcedor do Atlético, depois que nós começamos a sentir o gostinho das grandes taças, né? Que não vinham há muito tempo. E aí em 2013 a gente ganha uma Libertadores da América, 2014 a gente ganha a Copa do Brasil. Então aquela geração de novos atleticanos ali, essa turma aí, eu falei, não queremos saber só desse negócio de ganhar, queremos ganhar. E nós, torcedores do Galo, queremos isso, o título. Então a gente tem que ser chato mesmo para poder cobrar, para poder ver o Galo sempre lá nas cabeças. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o Galo campeão brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana esse ano, simbora. Eu não. E hoje não, peraí, não, vou te fazer calma. Temos 3 brasileiros entrando em campo hoje pela Libertadores, enquanto pela Sul-Americana só teremos o Cruzeiro, que a gente já falou. Vamos ver aqui na tela quais os jogos da Liberta de hoje. A gente tem aí Nacional e Bahia, às 7 horas no Parque Central, Flamengo e o Central Córdoba, lá no Maracanã, Palmeiras e o Cerro Porteño. E aí, Bauchita, essa é só para você. Eu vou excluir os dois, é só para você. Aqui o Bahia. Vai ganhar fora de casa? Bahia, eu sou Bahia. Eu acho que o Bahia vai fazer... Flamengo. Flamengo não ganha isso aí, pelo amor de Deus. O investimento aí, a gente proporciona aí de Central Córdoba, não, Flamengo. Agora, aquele caso do Luiz, jogador do Palmeiras, aquela questão do racismo, aquilo tudo que pegou, a gente vai ter aí agora um segundo capítulo nesse Palmeiras. Esse erro vai ser um jogo que pode ter, inclusive, sabe, um trança-perna ali. Eu acho que assim, essa questão tem que ser olhada com carinho e respeito, mas eu acho que o Palmeiras, por todo o contexto do jogo, passa. Inclusive está o Arthur lembrando aqui que no sorteio, quando teve os dirigentes dos 2 clubes, eles bateram boca. Igual aqui, hoje está o Bauchita. Gente, eu nunca pensei disso, o Eduardo Guerra dando na canela do Jaime. Aqui, não, hoje está um fight aqui. E você aí de casa, mande sua mensagem, participe com a gente pelo nosso WhatsApp 31996802910. Daqui a pouco a gente está aqui de volta com eles, os homens do fight. Já a gente está de volta.
Voltamos, cheio de malemolência, com o seu Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes, música e muito mais. Tem participação. Vamos lá, João Ribeiro, boa tarde a todos vocês do Bola na Rede. Eu quero ganhar a camisa, boa sorte, valeu demais. Seu zap. Gianesini, boa tarde, quero ganhar a camisa, hoje o Cruzeiro ganha. Boa sorte, viu? Tem mais? Roda aí mais um pra gente daqui a pouco, ou então amanhã tem mais. E hoje a CBF realiza o sorteio dos jogos da terceira rodada da Copa do Brasil. Serão definidos os 16 confrontos e os mandos de campo dos jogos que estão marcados para ocorrerem nos dias 30 de abril e 21 de maio. As 32 equipes serão divididas em 2 potes separadas pela posição de cada uma do ranking da CBF. Atlético e Cruzeiro estão no pote bom. Aí se liga aqui, eles estão aqui no pote legal. Pote então, bom, esse pote bom é... Aqui, o ruim é você estar do lado de lá no pote ruim e encarar essa turma E aqui. a bolinha que fica parada? Não, mas aqui, você olha... Todo mundo aqui tá bom. Aqui que você estando aqui, Atlético e Cruzeiro estão, tá tudo bem. Quero mandar aqui, ó, também para você. Bauchito, eu vou rolar a bola para você. A gente vai falar desse sorteio da Copa do Brasil. Mas não vou te deixar pro final. Jaime, e aí? Quando você olha no lado de cá, o potezinho fraquinho, tá bom para os nossos times? Eu não quero pegar Ceará, não quero pegar esse Retrô que fez a final com o Sport, o time enjoado, tem um trabalho bacana lá. Paysandu, O Aparecidense, você pega de boa? Aparecidense, Capital, Maracanã, Maringá, isso aí tá bom. O Cruzeiro só não pode pegar time de letra, né? Pegou letra e complica. Letra CSA, CRB, verdade. aí vira problema. E aí, Eduardo, e você? Preocupa? Tá legal? Tá de boa? Não, isso aí pra mim não influenciou. Eu gosto de uma viagem mais curta, eu penso nisso, porque é pra desgastar menos o time. Aqui, Bauchito, Ceará não perdeu, imagina. Pega aí o Ceará pela frente, já é uma coisa que preocupa. Cara, eu tô tão preocupado com outras coisas que isso aí pra mim... Aqui, agora falar. CSA não. Tira essa tabela aqui, volta em mim aqui pelo seguinte. Eu tô preocupado, tô arrependido aqui. Pra que eu fui falar do patrimônio do tanto que o Jaime Júnior entende de finança? Agora o Bauchita só quer saber. Aqui, ó, eu fiz esse show aqui, Jaime, sobrou tanto aqui, como é que eu aplico isso aqui? Você tá preocupado? Manda aí, fala dos seus shows pra gente poder falar. ir. Dia 12 de abril agora vai ter aí o Festival na Brasa, edição Mundo, né? Sábado, horário de meio-dia às 22 horas no Parque de Exposições da Gamileira. Convites, você pode entrar aí no www.festivalnabrasa.com.br. Cortes de churrasco, varal de aves, arroz de pato, boi inteiro, porco no rolete, parrilha, choripã, empanado, churrasco coreano. Cara, é muita comida. Eu tô com fome, me ajuda aí. É muita comida. E vão ter as bandas lá, o M8, vai ter o Harley Quinn, esse que vos fala, o Trem das 11, o Beto Reis, Rafa Santos, o Saideira, o Quintal do Índio, o Índio, e DJ Gui Henrique e a Paulinha Vilarino, que essa é uma festa que não pode perder na Gameleira. Nós vamos lá. Sábado, o meu show é às 18 horas. Boa pedida. E depois da meia-noite, Amado Batista e Amado Bauchita. E quero mandar um beijo pro meu companheiro de pedal, o grande amigo Paulo Loureiro. Tá aqui ligado, aqueles belos olhos verdes do Paulo. Tá aqui acompanhando o programa e gostando. E a gente teve aqui, ó, amistoso da seleção brasileira feminina de futebol com a seleção dos Estados Unidos. E o Brasil ganhou 2-1 e voltou a vencer as americanas após 10 anos. Caroline e Amanda marcaram os gols das meninas do Brasil. E claro, valeu demais ter a sua companhia. Foi muito bom. A gente está chegando no limite. Um beijo, meninos. Até amanhã. E ó, 7 da noite, Placar Horizonte. E amanhã, Deus me livre, 10 da manhã. Valeu, galera!